Abre aspas. O primeiro grande problema do homem mítico refere-se à passagem do caos ao cosmos, isto é, do aberto ilimitado, anterior a tudo, da obscuridade desordenada à ordenação. Esta questão remontará ao surgimento da humanidade, pois somente a ela compete captar a inteligibilidade do real. O fio condutor do pensar pré-reflexivo do ser mítico é o sagrado. O sagrado é o sentido do cosmos, que possibilita ao homem penetrá-lo para compreender e ascender ao simbólico. O sagrado concilia a harmonia dos humanos com os deuses, forças misteriosas presentes nos entes, com a comunidade e com o ser. Enquanto sinônimo da totalidade do cosmos, da qual nada se exclui, o sagrado designa o essencial. Por seu intermédio se manifesta também a ligação que se estabelece entre tudo o que é a unidade. Captando a ligação, o homem mítico elevou-se ao mundo, considerado como o lugar da sua habitação. Fecha aspas. Escrita justamente no capítulo O Mito e os Pré-Socráticos, as épocas de um pensar originário sobre o ser e a arte, parte de sua tese de doutorado, Heidegger, Arte como Cultivo do Inaparente, as palavras da filósofa brasileira Thaís Cury Beane parecem reverberar de algum modo a canção Pipoca Moderna de Caetano Veloso e Sebastião Biano, tema deste vídeo. Mas antes, deixe o seu like, sugestões para novos vídeos. E se você ainda não se inscreveu no canal, será muito bem-vindo. Com isso, a nossa comunicação poderá ser ainda mais direta e precisa. Na canção, Caetano Veloso canta: "E era nada de nem noite de negro não". Estamos aqui no estágio do indiferenciado primordial, anterior a quaisquer distinções entre tempo e espaço, onde nem noite de negro não era. A linguagem coloca-se desde o primeiro momento como simbólica na era dos cantos e contos tradicionais do ser dos Era uma Vez. E era nada de nem noite de negro não, e era de nunca mais, e era noite de nunca de nada mais. Segue a canção E era ne de nunca mais, quando o fonema N, a letra ne na pronúncia usual do Nordeste brasileiro, é escolhida, ou melhor, os sons nasais N e M são eleitos para a representação do não representável, do anterior a toda a representação, acessado apenas pelo pensar mítico pré-reflexivo. A repetição do fragmento melódico é associada a novas permutações do mesmo. E era noite de ne nunca de nada mais, e era nem de negro não. Em outro trecho do texto da professora Beane, pode-se ler, abre aspas, a preocupação fundamental do pensar pré-socrático permanece centrada na passagem do caos ao cosmos, pois a filosofia é, em seu início, mais mítica que científica. Seu método parte da experiência do homem como ser no mundo e sua preocupação fundamental é o estabelecimento de uma unidade inteligível em meio à multiplicidade fornecida pelo sensível. Seu primeiro problema é a physis, a natureza numa acepção muito especial, em seu significado e ordenação, que instiga o conhecimento. Surgem os arcai, os princípios explicativos, que diferem entre esses pensadores, os pré-socráticos, como Tales, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, denominados físicos, physicoi. Termo básico de todo o pensamento grego, a physis é o primeiro arquê, enquanto sinônimo do que se manifesta espontaneamente, do que é, do que vem a ser, do ser. Porém parece que há golpes de pé de pão, de parecer poder. Na canção, Caetano Veloso justapõe ao N, ao ne, o som do P. Porém, parece que há golpes de P, de pé, de pão, de parecer poder. É uma potência materializável que emerge, ainda no âmbito do caótico. Um parecer poder legítimo, livre. A tensão aumenta com a alternância, na verdade, uma imagem para a simultaneidade entre o nada nem e o parece que. E era não de nada nem. Enfim, o desenlace. Pipoca aqui, ali, além. Desanoitece amanhã, tudo mudou. Fiat Lux, presente com variações em tantos mitos cosmogônicos e memoriais de diferentes culturas. Ou Big Bang, explosão, início da espetacular expansão do universo a partir de uma concentração extrema que há cerca de 13,8 bilhões de anos criou o espaço-tempo ou o dia 1.
este pipocar, a pipoca moderna, que junta em si o P do porém e o NM do nunca mais, do nada mais. Tudo mudou. Pipoca ali, aqui, pipoca além, desanoitece amanhã, tudo mudou. Abre aspas, em sua raiz etimológica, afirma ainda Thais Beane, em seu texto sobre o conceito de arte em Heidegger, mitos designa a palavra primordial, poética, nomeadora de sentido. Por meio dela, as experiências da praxis individual foram narradas à comunidade que as preservou na memória, constituindo a cultura. O conteúdo mítico, expondo a harmonia, o equilíbrio e a conciliação entre homens, deuses e ser, mediados pelo sagrado, tornou-se temporal. Contudo, o mito aos poucos foi se extenuando. Sua continuidade foi parcialmente mantida na época que o sucedeu, o pensar pré-socrático, posteriormente ao qual o mito foi abandonado como algo irrelevante, fantasioso, irracional. Fecha aspas. Caetano Veloso recupera a palavra primordial de dentro da contemporaneidade numa utilização virtuosística de estruturas poéticas devedoras ao concretismo dos irmãos Haroldo e Augusto de Campos e de Décio Pinhatari. O contemporâneo e o arcaico se enlaçam a partir da canção popular. Isso é feito por Caetano na aceitação de um contexto musical profundamente enraizado no sertão do Nordeste brasileiro. Ao contrário do que se poderia supor, Pipoca Moderna não é uma música composta para uma letra vanguardística, mas justamente o oposto. Trata-se de um tema originalmente instrumental, divulgado pela Banda de Pífanos de Caruaru, grupo com a formação de flautas e percussão, sendo as flautas justamente os pífanos ou pifes, espécie de flautim de origem indígena, originalmente de bambu, mescla sonora entre Europa e América. A Banda de Pífanos de Caruaru, que tem Sebastião Biano como um de seus integrantes originais, aparece ela mesma no final da gravação de Caetano Veloso, mostrando o formato original de onde tudo proveio. Três anos antes da célebre gravação de Caetano Veloso, a primeira com letra que integra o álbum Joia, de 1975, Gilberto Gil, em seu não menos extraordinário álbum Expresso 2222, de 1972, já havia registrado uma versão totalmente instrumental da canção. A melodia de Sebastião Biano, no modo menor, tem sabor modal, o que já introduz de cara um mundo afim com os elementos étnicos do som das origens. No final, entretanto, ela revela a sexta maior, o Ré sustenido, estamos aqui em Fá sustenido menor, que traz a referência direta ao modo dórico, equivalente a uma escala de Ré a Ré, apenas usando as teclas brancas de um piano. Bem aqui, não por acaso, em Desanoitece Amanhã. O genial arranjo do álbum Joia, somando três vozes de Caetano numa construção medieval mais gótica do que renascentista, similar à ars antiqua praticada na Catedral de Notre-Dame, que é apenas pontuada por percussão e cordas, cujos pizzicatos no pipocar final são bastante oportunos, poderia ser tomado como definitivo e de fato o é em seus próprios termos. Apenas uma outra gravação pôde, de fato, até aqui acrescentar algo mais à canção. O arranjo de Arrigo Barnabé para a interpretação de Eliette Negreiros no álbum Outros Sons de 1982. Aqui o contemporâneo assume a predominância sobre o étnico. A poesia concreta se solta das frases aparentadas com a linguagem mítica. As técnicas instrumentais, harmônicas, seriais, contrapontísticas, orquestrais sobram e se expandem. Se Caetano retrocede desde o mundo da subjetividade para iluminar as raízes míticas, Arrigo e Eliette o trazem para a ciência. É um percurso da physis
palavra escrita à moda grega com PHY, a uma representação mais afeita às fórmulas da física contemporânea. Do étnico aos vanguardismos, a canção de Caetano e Biano evolui, enigmática, bela, explosiva.